Boa tarde, turma! Vamos estudar? Gente, hoje eu vim aqui dar dicas infalíveis para que a gente não se perca mais na realização e na resolução de problemas matemáticos. Então, prestem atenção nessas dicas, elas são infalíveis na hora de você resolver um problema matemático. Na verdade, tudo que a gente vai resolver em matemática é gerado através de um problema, seja em forma de operação, seja na forma escrita, como a gente vê os problemas, que a gente geralmente chama eles assim. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler com atenção. Leia o problema, o que ele está querendo me dizer com aquilo. Que situação é aquela? Aonde se encontra o sujeito e o que está acontecendo com esse sujeito? Que tipo de problema que eu vou ter que resolver? Então, leia com atenção. Depois, vocês vão ter que compreender essa leitura sobre o que ou sobre o quem está falando. Isso já quer dizer com atenção que você tem que ter. Então, está falando de quê? Ou está falando de quem este problema? Então, eu tenho que entender primeiro. Eu não posso ler por ler. Terceiro passo. Circule os números. Eu já falei isso com vocês em sala e vou referendar aqui, que na verdade a gente chama de dados do problema. Então, o problema, ele tem os números lá. Vai lá no problema e circule os números que tem lá. Isso vai ajudar vocês a chamar atenção para quais os números serão envolvidos ou não no problema. Tendo esta compreensão dessa leitura, tendo essa compreensão sobre o que ou sobre quem está falando, você vai saber entender quais são os números envolvidos no problema para esta operação e quais não são. Porque às vezes tem números ali no problema que não estão envolvidos na operação. Presta atenção. 4. Tem palavras geralmente que dão a dica para mim no problema. Se aquele problema é de soma, se aquele problema é de divisão, se aquele problema é de multiplicação ou de subtração, tem um quezinho ali naquele problema. Eu tenho que ter a sacada do olhar. Lembra que eu já falei isso com vocês? Então, presta atenção. Às vezes tem uma palavra falando que distribuiu, que ajuntou, que deu, que multiplicou, que fez várias vezes. Então, são palavras que a gente vai logo associar. Ajuntou, opa, é soma. E deu de presente, deu, subtraiu, Distribuiu, quer dizer que ele dividiu a quantidade. E assim vai. Então, a gente vai começando a entender estas palavras, estes termos. Então, a gente já vai podendo também circular essas palavras no problema. 5. Copie a pergunta do problema. A pergunta, ela é primordial para eu saber, então, mais ainda o que eu vou fazer. Ele vai complementar isso. Copiando a pergunta, por exemplo, quantos anos, então, se deram desde aquela época até a outra época tal? Eu copiando a pergunta, eu vou estar exemplificando melhor ainda o que eu vou estar tendo que construir dentro deste problema em termos de operação. 6. Faça a operação e se você quiser ter muita certeza se está certa, faça a operação inversa. Confere. Você está resolvendo o problema, você acha que é aquilo. Então você acha que o seu problema é uma operação de soma e você acha que está certo ou não, estou na dúvida, faz a operação inversa. Qual é a operação inversa da soma? Subtração. Qual é a operação inversa da subtração? A soma. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão, E depois vocês vão responder de acordo com o quê? Com a pergunta que vocês copiaram. Então, a resposta, vocês têm que usar palavras que estão lá na pergunta. Gente, sigam essas dicas. Tenham calma, tenham atenção. São dicas infalíveis, tá? Para vocês resolverem os problemas. Eu espero, que vocês gostem das dicas. Podem até copiar no caderno de vocês em casa. É bom ter essa dica lá para que vocês não se percam mais. Combinado? Um beijo, até lá!